Eu iria pregar outro tema hoje, na qual eu já tinha comentado até com o pastor Erasmo, com a irmã Rosa, que era um tema onde o Senhor me entregou uma palavra há alguns dias, que era para ser pregada, de muita necessidade. Mas isso é uma ocasião para um outro dia, de preferência em um culto de domingo, onde os irmãos aparecem com mais frequência, porque é uma palavra de grande necessidade. Mas hoje o Senhor me entregou uma outra palavra para ser pregada. Quero que os irmãos abram os livros do livro sagrado em Mateus 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, é uma passagem muito conhecida, muitos conhecem, os irmãos, a maioria conhece essa passagem, que é uma passagem que fala a respeito da vigilância dos irmãos. Diz assim, aliás, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em seus vasos com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas adormeceram, as loucas, Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas, porém, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós o azeite. E tendo elas ido a comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondeu Jesus: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabei o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, inclinem nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, amado e querido, nesta noite mais uma vez eu peço para que o Senhor faça com que essa palavra possa abrir as nossas mentes, possam libertar corações, possam influenciar almas a ir para o Teu reino, a vigiar, Senhor, conforme vossas vidas são neste momento, Senhor, as guie para a salvação. Leve esta palavra no coração de cada irmão, Senhor. Faça com que o Seu reino avance, Senhor. Que sejamos conformados à imagem do Senhor Jesus com essa palavra, e que não saiamos daqui sem compreender e entender que precisamos nos alimentar desta palavra. Eu lhe peço isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, é uma palavra que precisa ser muito estendida, mas agora vou ser mais breve possível, por conta do horário. Mas aqui está falando a respeito da nossa vigilância. Aqui o Senhor Jesus fala uma parábola onde Ele nos mostra a necessidade de nos santificarmos, a necessidade de nós acordarmos para a vida, a necessidade de aprendermos a padecer junto com o Senhor Jesus Cristo em todos os momentos das nossas vidas. O
que eu quero dizer, irmãos, é que ele nos mostra aqui que o tempo todo, um cristão de verdade, quando vigia, ele passa por muitas tribulações, muitas provações, e ele tem que suportar isso. Vamos ver aqui, o que o Senhor Jesus diz. Das 10 virgens que ele cita aqui, 5 são loucas e 5 prudentes. As 5 loucas e 5 prudentes são divididas, é uma igreja dividida. 5 que santificam todos os dias e 5 que estão na igreja, mas não ocorreu uma conversão. Aquelas mulheres que não se santificaram, aquelas mulheres que não se santificam, mulheres, ou homens, quem estão citando aqui virgens, mas ele está falando no modo geral, Aqui ele está falando uma parábola de como que era antigamente a espera da noiva pelo esposo, Mas aqui ele está citando a nossa aqui. Ele está citando que metade deste grupo se santificava, se preparava, independente se o Senhor Jesus fosse voltar hoje, amanhã ou semana que vem. E as outras não se preocupavam com isso. Elas não se davam conta disso. Elas nem davam bola para o que estava acontecendo. Simplesmente ignoravam. E aqui diz, que as prudentes levavam azeite em seus vasos, em suas lamparinas, As prudentes, como diz aqui, azeite aceso, com fogo aceso. O que significa? Que elas se santificavam. É o que eu acabei de dizer aqui. O texto está dizendo que elas levavam azeite, ou seja, se preparavam a todo o instante, orava a todo instante, lia, se alimentava da palavra a todo instante, tinha harmonia com os irmãos a todo instante. Para quem pensa que de repente dá conta sozinho de seguir uma vida cristã, está muito enganado. A Bíblia diz que onde está 2 ou mais, o Senhor ali com eles está. O que ele quer dizer? Olha que palavra, 2 ou mais. Ele quer mostrar nessa palavra que não suportamos sozinho a nossa caminhada cristã. Podemos orar, ler a palavra, mas precisamos também estar com a fraternidade cristã, estar com outros irmãos, para não, de certa forma, não sofrermos tentações e de certa forma até cair sobre elas, É uma coisa que eu aprendi. E aqui fala aqui que tardando o esposo ou o noivo, as loucas adormeceram. Todas adormeceram, Mas as loucas mais ainda, Porque elas já estavam dormindo, espiritualmente. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Esse aqui já está dizendo sobre o arrebatamento. As prudentes estavam ali, o tempo todo preparadas, se santificando, orando, clamando ao Senhor, independente do horário, do dia e da hora que ele fosse vir. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Aqui as prudentes, ao ver que o Senhor Jesus estava regressando, elas já estavam preparadas. O Senhor Jesus estava próximo de voltar, e elas viram isso, elas sentiram isso. As loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que falte a nós e a vós, antes ide aos que vendem e comprai para vós. Jesus estava próximo de voltar, estava chegando para buscar, e elas ainda não estavam preparadas. O que aconteceu aqui? O Senhor Jesus está dizendo que as prudentes, elas não precisavam se preparar, não precisavam de azeite, não precisavam de santificação naquele momento, porque elas já estavam santificadas, elas já tinham recebido o Espírito Santo em seus corações, habitava em seus corações. Agora as loucas,
até o momento delas pedirem perdão, se santificarem, se arrependerem de seus pecados, estava tardando neste momento. E as prudentes disseram a elas: se arrependam dos seus pecados. É o que elas estão dizendo aqui: se arrependam imediatamente, antes que seja tarde. Mas mal sabia elas que já estava tarde. E tendo ido comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meu Deus do céu! Aqui chegou o momento. O Senhor Jesus arrebatou as prudentes, arrebatou os santificados, arrebatou os que estavam preparados. E as loucas, querendo se santificar naquele exato momento, querendo se preparar naquele exato momento, mas aqui está dizendo que fechou-se a porta. Que porta? A porta da graça. O Espírito Santo se ausentou naquele momento da terra. Imagina só você, muitas pessoas dizem que o inferno é na terra, mas não sabem o que dizem. Louco é aquele que diz isso. Por quê? O Espírito Santo habita sobre a terra. O Senhor contempla um por um nesta terra, neste momento. Mas a partir do momento que o arrebatamento acontecer, o Senhor vai se ausentar. Vai vir então a grande tribulação. Como diz a Bíblia, que nenhuma tribulação teve comparação a nenhuma outra que teve na Bíblia, na história, e nem haverá outra como essa que vai haver. E as loucas ficaram. Chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. Ou seja, vai lá para Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só entra aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos tantas maravilhas? E eu vos direi abertamente, o Senhor Jesus dizendo: não vos conheço, apartai de mim, vocês que praticam a iniquidade. E o Senhor Jesus, ele falou abertamente: iniquidade, que iniquidade significa acostumar-se com o pecado. Ou seja, apartai de mim porque você praticou, amou o pecado mais do que a mim. Aconteceu aqui agora. As virgens loucas, aqueles que não se santificaram, ficaram. E o Senhor abertamente dirá isso: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Olha só o legado que o Senhor Jesus nos deixou aqui. Ele simplesmente não poderia falar essa parábola aqui. Ele poderia deixar para testar os cristãos, Mas o que o Senhor Jesus quer dizer aqui? Que a tribulação ela vai vir. A palavra diz que haverá 7 anos, 3 anos de falsa paz, de uma falsa paz, como diz a palavra aqui. Quando ouvir paz, haverá repentina destruição. O que quer dizer? Que vai haver 3 anos e meio, 42 meses de tribulação, de paz, aliás, falsa paz. E logo depois dessa falsa paz, 3 anos e meio de tribulação. Para quem não faz ideia do que vai acontecer, vai haver uma perseguição tão ferrenha aos cristãos, porque vai ser a última chance. O Senhor aqui diz que ficaram, mas também a Bíblia diz que esses que ficaram serão salvos. Mas nem todos. Os que ficarem na tribulação, muitos vão sofrer inúmeras perseguições, de várias formas, por não ter vigiado no momento que o Senhor Jesus veio no arrebatamento. Vai ter que suportar a vinda do anticristo, a vinda do homem que é o filho do pecado, como cita Daniel, como cita Isaías, Zacarias, tantos outros profetas que profetizaram que vai acontecer isso. O apóstolo João, na ilha de Patmos, falou tanto do anticristo, como ele seria, como que ele vai vir, o que ele vai ser, o que ele vai ser capaz de fazer. Quantos estão entendendo? Digam amém.
Irmãos, a coisa é feia mesmo. Nós precisamos nos santificar. E eu estou pregando essa palavra, irmãos. Não estou aqui, o que eu vou dizer agora não é para julgar ninguém, mas eu creio que os que estão aqui, nem todos vão ser salvos no dia do arrebatamento. O Senhor está mandando dizer isso. Não vão ser salvos no dia do arrebatamento. E quem ficar tem que se preparar. Se prepare, irmãos, porque a dor vai ser muito mais intensa do que está tendo neste momento. Nesse momento vocês não estão vendo nada do que está para acontecer. Muita coisa terrível está a nos esperar, irmãos. Aqueles que ficarem, exatamente, aqueles que não forem arrebatados na primeira vinda do Senhor, porque o Senhor Jesus vai voltar depois do arrebatamento, da primeira vinda, vai haver a segunda vinda, que após os 7 anos, os 3 anos e meio de tribulação e os 3 anos de paz, o Senhor Jesus vai voltar, vai derrotar Satanás para sempre. Mas os que suportarem até o fim serão salvos. É o que diz a palavra. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que suportar dores, pressões por largar. E muitos vão vir assim, falando assim para você, irmão: ou você aceita a marca da besta, ou você morre agora, ou a gente vai te torturar. Muitos serão torturados, muitos resistirão e dormirão no Senhor, mas não são todos que vão. Infelizmente, tem que falar a verdade, irmão, dói. Às vezes a verdade dói, mas é um conselho que o Senhor dá para nós, é um conselho de grande amigo. Dói, por isso que Ele pede para vigiarmos e nos prepararmos. Mas a verdade é essa, que nem depois da tribulação muitos não serão salvos. Cristãos eu estou falando, não estou falando pessoas do mundo. Cristãos que hoje habitam na casa do Senhor não resistirão, ficarão no arrebatamento, não suportarão a tribulação, não suportarão, verão o anticristo forçá-los a usar a marca, ou então padecerão fisicamente. Os que forem suportar não vão pensar na dor aqui na terra. Nossa, eles vão me torturar de várias formas. Eu não sei o tipo de tortura que poderão fazer, mas vão torturar, irmãos. Vão torturar. E esses que não suportarem a tortura, infelizmente receberão a marca. E quem receber a marca do governo, que será chamado governo único, como dizem hoje, a nova ordem mundial que estão preparando já, estes infelizmente perecerão para sempre no lago de fogo que arde como enxofre, onde estará Satanás e o falso profeta, a besta, o anticristo estará lá. Satanás será amarrado, será lançado no lago de fogo juntamente com o falso profeta. É o que diz a Bíblia lá em Apocalipse, acho que Apocalipse 20 diz isso. Irmãos, eu não tenho medo de falar isso, sabe? Não tenho medo, mas é preciso que ouçamos essa palavra. É uma palavra que o Senhor nos alerta neste momento para acordarmos para a vigilância. O Senhor não nos chamou para sermos apenas agraciados aqui na terra, mas vai mais além do que isso. O Senhor deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, em traduções hebraicas, Yeshua, para morrer no nosso lugar, suportar a nossa dor, para que através dele sejamos salvos. A Bíblia diz, irmãos, que quando Adão e Eva caíram em seus pecados, aqui a palavra diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus está. Ele diz aqui a palavra todos, ele não disse alguns ou a maioria, ele disse todos estão destituídos. E a partir do momento que estamos destituídos da glória do Senhor, precisamos de alguém para nos mediar até o Senhor, nosso Pai, Jesus Cristo,
que morreu por nós. E se não formos fiel, não tivermos fé, não tivermos capacitados, não tivermos preparados para recebê-lo, vamos ficar sim no arrebatamento. E se ficarmos no arrebatamento, a última chance, que será com muito sofrimento, com muitas lágrimas, infelizmente, muitos estarão lá em Apocalipse 20, verso 11, no trono branco. Só que todos estarão de pé diante do trono branco, até os salvos estarão, porque a Bíblia diz, lá em Romanos e Coríntios, diz assim, que todos estarão de pé, todos. Ele não está falando acepção de pessoas, está falando todos, de Adão até o último homem da terra, todos estarão de pé. Porém, uns para a absolução eterna, onde habitará com o Senhor para sempre, e outros para a condenação eterna. Será que você está preparado para receber o Senhor Jesus? Você já parou para pensar que você não tem apenas você para cuidar? Você tem seu esposo, sua mulher, sua mãe, seu pai, seu irmão. Já parou para pensar que você pode ver um ente querido seu lá no trono branco sendo julgado e condenado para sempre, porque não aceitou o Senhor Jesus? Você já imaginou você chegar diante do Senhor e ver você nu diante de Deus, e ver que você ou alguém da sua família vai ser lançado no lago de fogo daqui a alguns minutos após ele ouvir o porquê ele está sendo lançado? Imagina a dor se você um dia for condenado, você estar diante daquele que se sacrificou por você, que tentou te tirar da prisão eterna, do inferno. E você pensar, lembrar todas as vezes, quando você estiver lá no lago de fogo, você lembrar todas as vezes, eu ouvia o pastor pregar, o presbítero pregar, o bispo pregar, o irmão não sei de onde pregar, e eu não ouvi, eu não dei ouvidos ao irmão que pregou para mim, e agora eu vou sofrer para sempre. Olha, irmãos, eu não sei descrever o sofrimento que vai ser lá, mas pode ter certeza, irmãos, que os que estão lá odeiam Deus, odeiam, falam que Deus é que é o responsável de lá. Podem ter certeza que muitos murmuram lá no inferno, porque não sabem que não vai sair mais de lá. Lá em Lucas 16 diz que quando Lázaro vê Abraão, olha só, ele está lá em tormentos, diz que está em tormentos, e quando ele olha ele consegue ver o céu lá do inferno. Imagina você no lago de fogo contemplando a alegria do céu, que a Bíblia diz que ele viu Abraão e Lázaro. Eu falei o Lázaro que estava no inferno, falei errado, o rico estava no inferno, o Lázaro estava no seio de Abraão. Mas enfim, você imagina só quem estará lá, contemplar a alegria de muitos que estão lá, e como diz a Bíblia, a nossa memória não será tirada, porque ele diz lá, lembra-te que tivesse os teus bens em vida. Ou seja, ele está pedindo para você, para o rico, lembrar o que ele fez na terra. Ou seja, o rico lembra do que ele fez na terra. Assim será todos os que estiverem lá no lago de fogo, vai lembrar para sempre o porquê que está lá. Imagina vocês, irmãos, que tristeza. Ao contrário do que estiverem no céu, os que estiverem no céu lá, a Bíblia diz lá em Apocalipse, lá no 21, 22, diz lá que o Senhor cessará toda lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que a alegria vai ser tão contagiante, que você não vai lembrar do seu passado. O Senhor nos diz aqui que se entrarmos no céu lembrando do que éramos na terra, seria um caos o céu, não teria como, não teria sentido o Senhor nos levar no céu e falar assim, infelizmente a tua mãe não foi salva. Não é o que a Bíblia diz. Não haverá mais tristeza
nem pranto e nem dor. Então não haverá o passado na sua mente, porque a alegria é tão intensa no céu que você não vai ter outra coisa para fazer no céu a não ser louvar ao Senhor eternamente, glorificar o seu nome. A Bíblia diz que o Senhor iluminará o céu, o Senhor iluminará toda a região do céu, porque não precisará de sol nem de lua, porque o Senhor iluminará o céu. Imagina, olha a diferença, irmãos, a diferença do céu para o lago de fogo. Meu Deus do céu. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Senhor. Vigiar, irmãos. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, agradeço a Ti por essa palavra, Senhor. Tire a enfermidade, Senhor, espiritual que há em nossos irmãos, Senhor. Tire a enfermidade de nossos corações, Senhor. Não permita que pereçamos para sempre, Senhor. Dai forças a nós, Senhor, forças e ânimo para que seguimos o Teu caminho, para que tomamos a nossa cruz para seguirmos o Senhor Jesus, para que possamos compreender que precisamos perecer todos os dias de nossas vidas pelo Senhor Jesus. Salve nossas almas, Senhor. Não estamos aqui por bens materiais, não estamos aqui por carros, por casa, por dinheiro, por coisa alguma material, Senhor. Estamos aqui para a salvação eterna de nossas almas. Proteja-nos, Senhor, guia-nos para que possamos compreender cada dia a Tua palavra, que possamos ir ao Teu céu, a Tua face, adorar a Ti, Senhor, para todo sempre, e que todos aqueles que ainda estão perdidos, todos aqueles que ainda estão fora de Ti, Senhor, que possam todos a compreender que precisam vigiar e vigiar a todo instante, para que não fique no arrebatamento, para que não fique na tribulação, e que muito menos seja perecido para sempre, depois deste duro caminho, Senhor, mas que possamos estar sempre preparados, independente do que venha, seja na situação financeira ou espiritual, qualquer outra situação que não nos tire do caminho, Senhor. Esteja conosco para hoje, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Amém, Senhor.